Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para estudarmos mais um pouco para esse concurso do TRT. Hoje nós vamos começar uma série de aulas de estudo de caso, 4 aulas sobre estudo de caso, 4 aulas sobre questões discursivas que caíram no concurso do TRT, o último que aconteceu no TRT da primeira região. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Se você não está inscrito no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá, Gustavo Eugênio Advogado, para você ter acesso a esse conteúdo, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. E se você já gostou desse tema, dá um like e também compartilha esse conteúdo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a essa matéria de direito do trabalho e processo do trabalho. E hoje, pessoal, como eu falei, nós vamos trabalhar aqui os estudos de caso, as provas discursivas que tivemos na última prova do TRT, porque agora, pessoal, no ano de 2025, já virou o ano, você já descansou, você já aproveitou, você já se divertiu, agora é voltar aos estudos com tudo. Já foi assinado um documento no final do ano passado e olha, até primeiro trimestre provavelmente vai ter essa prova do TRT. Então vamos nessa reta final, já conversamos sobre súmulas, OJ, questão de direito do trabalho, processo do trabalho, e vamos conversar sobre esses estudos de caso, pessoal, essas provas discursivas. Como eu disse, esse concurso que teve, se eu não me engano, foi lá em 2018, e teve 4 questões discursivas para o pessoal que atua na parte de direito. E é sobre isso que nós vamos conversar. Olha só, naquela prova, a primeira questão que caiu foi para o pessoal do oficial de justiça, avaliador, dependendo do edital aqui da Justiça do Trabalho, execução de mandatos, é um oficial de justiça, essa que é a verdade. E a questão era a seguinte: o reclamante ajuizou uma ação trabalhista contra uma pizzaria. Essa pizzaria se localizava dentro de uma empresa, dentro dessa empresa, e todo o enunciado dessa questão nos levou para as perguntas que eles queriam e voltados até para o oficial de justiça avaliador. Ele foi direto, ele foi rápido, ele foi curto e grosso, ele não fez outros questionamentos fora do conteúdo. É por isso que eu falo para você. Você candidata, você candidato, você está fazendo prova para um órgão, para um cargo específico. É lógico que você precisa estudar assuntos ligados a esse profissional, porque será a sua atuação. Você vai ser um oficial de justiça, você será um oficial de justiça, então você precisa estudar. É lógico, assuntos ligados à sua atividade. É lógico que, como a banca de um concurso ela tem um edital imenso com conteúdo gigante, você até imagina, e realmente há a possibilidade de ser perguntado ali no estudo de caso vários assuntos. Mas olha só, pessoal, ele não entrou naquela seara de vários assuntos, não. Ele foi direto ao ponto. Se você prestar atenção aqui, esse conteúdo dessa questão é exatamente a atuação do oficial de justiça. Estrito senso, inclusive. E por que eu digo isso? Vocês sabem que eu sou advogado trabalhista, nosso escritório tem essa especialidade, e muitas vezes
Eu trabalhando ou para autor, ou principalmente para réu, para empresa, é isso aqui que eu vejo. Não necessariamente tudo, mas o que acontece? É lógico que é um conteúdo gigante, mas 90% disso é o dia a dia da prática trabalhista. Se é 90% ou 100% a prática da advocacia trabalhista, com certeza será a prática do oficial de justiça ou dos outros cargos de analista que atuam nessa parte judiciária, pessoal. Então, ele nem perdeu tempo, ele foi direto para as matérias ligadas ao oficial de justiça. E olha o que ele começou a perguntar. Ele começou informando o seguinte, que o local ali do réu, do reclamado, era um local que não tinha cobertura de correio, não tinha cobertura domiciliar de correio. O que ele estava dizendo ali? O correio não chegava naquela região. Foi a primeira informação que ele quis passar. A partir daí, com base nessa ideia, ele perguntou, considerando a situação do caso exposta aqui, aonde não havia correspondência naquela região, no domicílio do reclamado, qual era a providência que deveria ser tomada. Esse é o primeiro ponto. E você, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai lá na parte de citações, intimações, você vai descobrir que a citação ela pode ser feita por correio, por oficial de justiça, através de edital. Você vai primeiro seguir toda aquela regra ali para você estudar, porque foi isso que caiu, pessoal. Foi isso que caiu. E você já vai de cara no artigo 247 do Código de Processo Civil, no inciso 4. E olha o que ele fala lá. Não será feita a citação pelos correios. Por quê? Porque a regra é que a citação seja realizada pelos correios. Essa é a regra. Se não for feito esse requerimento, é assim que se iniciará o processo, numa citação através dos correios, através daquele AR, do aviso de recebimento. Aí o artigo 247, ele fala, não será feita a citação dos correios quando, 247, inciso 4º, quando a região não domiciliar ali da região do reclamado, não tiver o atendimento dos correios. Já foi direto. Você percebe que a letra da lei foi curta e grossa e a pergunta dele também foi curta e grossa. Foi direto ali. Ele não floreou, ele não fez nada fora do comum. Ouso dizer que foi até algumas perguntas fáceis. Todas essas perguntas aqui, pessoal, não tem muita complexidade. É essa que é a verdade. É lógico que se ela não tem complexidade para mim e não tem complexidade para você, ou para a grande maioria, ela não terá complexidade para os 30 mil, para os 50 mil candidatos. Então é por isso que você precisa se especializar nessa parte de direito do trabalho e processo do trabalho. Você precisa focar, você precisa gabaritar. Lógico que você vai estudar de forma generalizada tudo, até porque todo aquele conteúdo programático, ele cai. Você precisa saber de civil, processo civil, direito constitucional, trabalho, processo do trabalho, mas a matéria de extrema importância é direito do trabalho e processo do trabalho. E você não pode errar essas coisas bobas. É essa que é a verdade. Esse beabá você não pode errar. Então ele já foi ali te dizendo que na região que não tem correio, não vai poder ocorrer a citação por AR, não vai poder ter a citação pelos correios. Aí você aproveita,
dá uma continuidade na sua leitura do Código de Processo Civil e você vai ver um pouquinho mais embaixo ali o artigo 249. Nessas situações, você vai requerer ao juiz que a citação seja feita por oficial de justiça. Por quê? Porque você vai usar, quando você for fazer de repente com um advogado que vai fazer uma petição, vai usar com base no artigo 247, inciso 4, e artigo 249. E no caso ali está dizendo, ó, essas são as situações que serão utilizadas a citação ou intimação, lógico, por oficial de justiça avaliador. Porque ele já está se referindo aqui ao artigo 247, inciso 4 do CPC. Aí, pessoal, ele continuou e nos perguntou qual será o horário que o oficial de justiça de execução de mandados poderá realizar essa citação. Qual será o horário que ele vai poder realizar essa citação ou intimação, ou no caso de intimação. Porque pode, nessa prova passada, caiu conversando sobre citação. Mas não é absurdo que na outra prova ele faça um outro estudo de caso, mas ele apenas mude de citação para intimação. Na realidade, é a mesma coisa. Por quê? Lembra que no início eu falei que nós iríamos estudar sobre intimações, citações de atos processuais? Começou lá pelo artigo 200 e pouco, artigo 212. E ele lá no artigo 212, ele está dizendo o seguinte, que todos os atos processuais, fora aqui do fórum, eles serão realizados a partir das 6 da manhã até às 20 horas da noite, artigo 212 do Código de Processo Civil. Então, pessoal, o oficial de justiça, ele pode muito bem bater na sua porta às 6 horas da manhã. Ou por que você acha que o japonês da Lava Jato chegava tão cedo? Às 5 horas, a Polícia Federal lá da Lava Jato, provavelmente eles já estavam na porta do prédio, mas eles só entravam no prédio às 6 horas da manhã. E no final do expediente é a mesma coisa, salvo exceções, o limite para prática dos atos processuais fora do fórum é às 20 horas, às 8 horas da noite. Isso também foi perguntado lá na prova e vamos combinar. Isso aqui é decoreba, é um copia e cola, pessoal. Se você não acertar o copia e cola, quiçá as questões mais complexas, mais difíceis e mais elaboradas. E eu já vou te avisando, os concursos hoje em dia, eles tem muita concorrência. A cada concurso que passa, o nível ele vai subindo, a barra ela vai subindo. Então você tem que estar preparado, você tem que se especializar nesse estudo aqui de direito do trabalho e processo do trabalho. Além disso, pessoal, olha só aqui. Ele falou o quê? Falou que na situação do caso concreto ali, eles não conseguiram encontrar o reclamado. Eles informaram até o seguinte, olha a pergunta, se o oficial de justiça encontrar embaraço, se o réu, se o reclamado criar dificuldades para receber a citação, como o autor, como o reclamante, poderá proceder. Essa foi a terceira pergunta. Aí, o que você vai fazer? Você vai chegar lá no artigo 246 do Código de Processo Civil, lá no inciso 4º. Ele vai estar dando a possibilidade de citação por edital. A citação por edital, pessoal, ela ocorre ou quando o réu, o citando,
ele cria embaraços. O que é que eu quero dizer com isso? Ele cria dificuldades para receber esse mandado de citação. Então você tem que ficar atento nas possibilidades de citação por edital e também citação por hora certa, mas o oficial de justiça ele estava ali, ou melhor, a banca examinadora, ela estava falando ali da dificuldade de encontrar o réu. Então a citação por edital ela acontece nisso, ou quando o réu cria embaraços, ou quando ele não é encontrado, ele se encontra em lugar desconhecido, lugar incerto e não sabido, local ignorado. Quer saber? Posso te dar um exemplo? Exemplo prático. Pode vir o oficial de justiça realizar a citação numa empresa e não tem ninguém nessa empresa. Ele não encontra absolutamente nada. Ele veio 2 ou 3 vezes e simplesmente não encontrou nada. Ou então ele encontrou as portas fechadas daquele estabelecimento. E nas redondezas ali, no vizinho do lado esquerdo, ele não encontrou nada. No vizinho do lado direito, ele não encontrou nada. Ele não tem nenhuma informação. Ele vai redigir uma certidão informando isso para o juiz. Pode ser que ele chegue lá e até um vizinho fala ali, ó, essa pessoa se mudou para o exterior. Ele pode chegar no prédio e o porteiro falar, realmente essa pessoa é proprietária desse imóvel aqui, mas ela não mora no Brasil. Não tenho nem como encontrar. Não tenho nem acesso a isso. Então o que vai ser feito? A citação por edital. E o artigo 246 fala, quando o réu está em local desconhecido, incerto, existe uma expressão, incerto e não sabido. Outra coisa, local ignorado, lugar inacessível. Outro exemplo prático aqui que eu posso dar para vocês. Muitas vezes o oficial de justiça ele vai citar o reclamado, aí quando ele chega lá é comunidade é área de risco. Ele não vai entrar nessa área de risco, às vezes comandada por criminosos, às vezes comandada por milicianos. Ele não irá entrar naquela área de risco e ele vai fazer essa certidão informando tudo isso. E provavelmente ocorrerá ali a citação por edital. Ou por último, nas hipóteses previstas em lei. Lembrando o seguinte, até aproveitando essa deixa que eu falei das possibilidades previstas em lei. Nós estamos falando de um instituto que você estuda no Código de Processo Civil, mas nós estamos aqui no processo do trabalho, pessoal. Então, essa possibilidade de citação por edital, ele vai guardar uma exceção muito importante. Quando o processo estiver tramitando, se na prova ele falar para você que esse processo é do rito sumaríssimo ou até 40 salários mínimos, você vai lá na CLT, artigo 252B, artigo 252B da CLT, no inciso 2, está nos dizendo o seguinte: aqui no rito sumaríssimo não cabe citação por edital, tem que indicar aonde que o réu está para que seja realizada a citação. Então você já sabe que no rito sumaríssimo não cabe citação por edital. Além disso, pessoal, olha só o que falou a quarta pergunta. Cá entre nós, embora tenha sido fáceis as perguntas, ele fez 4 perguntas ali para você destrinchar ali. Era só você saber a matéria e não se desconcentrar e responder ponto por ponto. É lógico, fundamentando com base na legislação, porque não adianta só você falar, você tem que fundamentar, você tem que colocar ali a base legal. E
e ele chegou e ele fez a última pergunta para os candidatos. Olha só, após citado, caso o réu, caso o reclamado, caso o representante legal tenha sido citado, se ele não puder comparecer na audiência, ele pode pedir para algum amigo representá-lo nessa audiência? Isso aí, pessoal, essa pergunta, ela foi, digamos assim, uma pegadinha já com base, já atento à nova legislação. Por quê? Tinha uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho lá, 377, que falava que era obrigatório a presença do preposto e que o preposto fosse funcionário da empresa. Era isso que a súmula falava. E isso aí foi um dos grandes dogmas das audiências trabalhistas, um dos grandes dogmas da justiça do trabalho. Eram verdades ali, era uma das verdades absolutas. Para ser preposto, tinha que ser funcionário da empresa. Só que, eu te falei que a prova foi em 2018, a reforma trabalhista foi em 2017, e no artigo 483, parágrafo 3º, ele acabou com isso. Ele falou ali, o legislador, ele falou que para ser preposto não precisava mais ser empregado ou funcionário da empresa, qualquer um poderia ser preposto. E por isso que eu disse que ele fez essa brincadeira. Ele fez essa pergunta para saber se você sabia da atualização, se você estava atualizado. Então, a simples pergunta da prova foi: o representante legal pode mandar um amigo dele? Pode sim, contanto que ele conheça os fatos, porque sempre foi assim. O preposto, ele precisa conhecer dos fatos. Até quando era funcionário da empresa, essa obrigatoriedade, ele não precisaria ter trabalhado com o reclamante, por exemplo. Era só ele conhecer dos fatos. É isso que eu falo para os prepostos das empresas que eu trabalho. Olha, você sabe a data que ele entrou, a data que ele saiu, o horário de trabalho dele, a hora de sair, ele fazia hora extra, ele recebia isso, ele recebia aquilo, ele recebia vale alimentação. Eu faço aquela pergunta básica com base na minha ação ali. Se o preposto entrou ontem na empresa, ele pode ser hoje preposto. Ele não precisa ter conhecido a reclamante ou o reclamante, não. É só ele conhecer dos fatos. E agora, desde já que eu digo, desde 2017, não tem mais obrigatoriedade de ser empregado da empresa. Antigamente, muitas vezes, tinha juiz que até que pedia CLT para ver se ele era contratado da empresa. Hoje em dia, qualquer um pode ser preposto da empresa. Se você estiver lá na porta da audiência e eu estiver lá e não estiver preposto, eu vou te pegar e colocar para você sentar lá na mesa comigo. Vou falar 5 minutos com você, senta aí e vamos à luta e vamos ser felizes. É isso que eu vou falar. Então, o amigo dele poderia comparecer sendo preposto da empresa. Tudo bem, pessoal? Conseguiram perceber isso? Mas olha só, foi como eu disse, eram 4 perguntas, quatro perguntas relativamente simples, mas é lógico que para você pontuar e não perder pontuação aqui, você tinha que saber muito direito do trabalho e processo do trabalho, você tinha que saber muito, você tinha que saber de cor esses artigos aqui e sobre o que versava esses artigos. Por isso que você precisa ter esse estudo muito mais aprofundado em direito do trabalho e processo do trabalho, principalmente para essas questões discursivas aqui, que provavelmente vão cair na prova do TRT Rio e como cai também em prova do AB. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.